o que realmente transforma as pessoas e por que quase ninguém fala sobre isso. Olá, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental e nós vamos trabalhar agora o seu desenvolvimento pessoal. Você já percebeu que existem pessoas que querem muito mudar de vida, mudar coisas na sua vida e não conseguem? Esse é o motivo que leva muita gente a até desistir de evoluir como pessoa e até mesmo a se habituar naquilo que lhe faz mal. Por quê? Acham que não é possível mudar. Então, a pessoa que acha isso, geralmente é porque ela está olhando para o problema e não para a raiz do problema. Então, existe uma raiz muito profunda, existe algo muito sério por trás das mudanças que não conseguem ser feitas. Toda pessoa que quer muito mudar e não consegue, ela tem geralmente questões a serem resolvidas que ela ainda não conseguiu resolver e que talvez nem saiba que precisa. E por causa disso, muita gente acredita que não é possível mudar. E eu estou aqui para te falar justamente que é sim possível mudar de vida, é possível melhorar de vida e é possível se tornar uma pessoa muito melhor. O principal motivo por trás de uma estagnação, de uma não mudança, de uma dificuldade, de ver a mudança como algo impossível, começa primeiramente pela falta de autoconhecimento. A pessoa não se conhece e por isso ela não sabe que é possível mudar. Existe também aquela pessoa que acha que se conhece, até por ter talvez muitos anos de idade, ou achar que já tem muitos anos de idade, achar que já se conhece e na verdade não se conhecer profundamente. Isso é causado principalmente pela resistência que uma pessoa tem a ser confrontada com as suas próprias características, sejam elas positivas ou negativas. Eu já encontrei tanto gente que enaltece muito, ou seja, exalta muito os seus defeitos, e já encontrei gente que se exalta demais, as suas qualidades, vive o tempo todo se elogiando. Os dois extremos são muito perigosos, e os dois são necessários na medida correta, ou seja, eu tenho que ser consciente sobre os meus defeitos e eu tenho também que ser consciente sobre as minhas habilidades, sobre as minhas qualidades, sobre aquilo que eu faço bem feito. Então, a falta de autoconhecimento real é um problema muito grande para essa estagnação. E, geralmente, o autoconhecimento não acontece quando a pessoa é muito melindrosa. Vou te dar um exemplo muito simples. Muita gente já saiu desse vídeo, entendeu? Por quê? Porque quando toca em assuntos delicados, a pessoa não quer tratar. E são justamente esses assuntos que trazem a pessoa para um momento de reflexão, para um momento de mudança. Uma das coisas que uma pessoa precisa entender claramente é: cada pessoa tem um jeito de ser, tem um perfil, tem um tipo de comportamento, tem um padrão que foi criado a partir de 3 situações. Então vou te falar aqui. Primeira, uma pessoa nasceu com o seu perfil comportamental. É uma pergunta que eu ouço muito como analista. É assim: a pessoa nasce com o perfil ou ela adquire ao longo da vida? Então aí já está a resposta. Toda pessoa nasce com um perfil comportamental já com a sua intensidade. Então a criança, o bebezinho lá, ao nascer, ao ser gerado, ele já recebe essa característica. Segunda coisa, a pessoa nasce também com uma linguagem de amor. Eu não saberia te dizer em que momento essa linguagem de amor ela é desenvolvida. Claro que eu sei dizer o princípio. É desenvolvida a partir das suas percepções, desde o momento da concepção. E o terceiro e último, que é o que tem feito toda a diferença no meu trabalho, tem facilitado muito, tem simplificado, eu acho que a palavra mais correta é isso, tem simplificado a análise comportamental, é justamente a identificação do formato corporal, que é o seguinte: quando a criança é concebida, ela começa a ter sentimentos, ela começa a ver o mundo de uma determinada forma. E esse jeito que ela sente o mundo vai moldando o seu corpo. Por quê? O intuito de uma criança, mesmo lá no ventre materno, é ela sobreviver.
Então ela aprende a ir sobrevivendo desde o momento da concepção, e esse formato corporal ele é finalizado até mais ou menos ali 5 anos de idade. Então a criança passa ali por aquelas 5 fases, ela adquire 5 características principais e o seu corpo é moldado de acordo com essas características que ela tem até os 5 anos de idade. Então tudo isso fica junto, ou seja, as crenças, o formato do corpo, o jeito de ver a vida, o jeito de sentir as coisas, o jeito de sentir amado ou não, o jeito que ela expressa também o que ela quer, a sua linguagem de amor, tudo isso forma uma coisa que a gente chama de crença. Então as crenças moldam o seu jeito de pensar, os seus pensamentos moldam os seus sentimentos e você age por causa desses sentimentos. Então, e essas ações provocam um tipo de resultado. Então, quando você pensar assim, por que eu estou agindo de determinada maneira? Por que eu não consigo fazer algo que eu me propus a fazer, algo que eu quero muito fazer? Você precisa entender que todo resultado vem de uma ação. Toda ação, ela acontece por causa de um sentimento. O sentimento, ele acontece, né, ele é gerado a partir do pensamento. E todo pensamento vem através das suas crenças. O jeito que você vê a vida, aquilo que você crê ou aquilo que você deixa de crer, aquilo que você acha que é correto ou que você acha que é errado, a intensidade com que você acredita em cada coisa, tudo isso é a formação das suas crenças. A maior parte delas são finalizadas até os 7 anos de idade, sendo que elas se completam ali entre os 12 e os 14 anos. A partir daí, você vai apenas refletir tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você assimilou. Então, aos 12 anos de idade, você já tinha formado as suas opiniões mais profundas. Você formou o seu raciocínio e também o seu emocional. Entre os 12 e os 14 anos, você se tornou você teve ali um momento de transição e aos 14 anos acontece o que eu chamo de maioridade emocional. Então você já é responsável pelas suas emoções. Ué, mas, Mário, você está dizendo que antes dessa data eu não era responsável pelas emoções? Exatamente. Por quê? Até os 7 anos de idade, a criança espelha os sentimentos, o formato dos sentimentos, né? As sensações da sua mãe. Dos 7 aos 14 anos, ela copia o sentimento dos seus pais, do seu pai, da figura paterna, né? Seja um pai ou um substituto. E a partir entre os 12 e os 14 anos acontece essa transição, onde ela começa a ter seus próprios sentimentos. Por isso, na adolescência, tantas crianças, né, ao passar nessa fase de 12 aos 14 anos, começam a ter essas controvérsias, né, esses conflitos. E aí, chegando aos 14, ele tem o seu emocional formado. Mas talvez você diga assim, não, mas com 14 anos uma pessoa não tem maturidade emocional. Sim, dependendo de que ambiente ela foi criada e de que forma ela viu o mundo. Por quê? Uma criança pode ser criada até num ambiente razoavelmente saudável e ter problemas traumáticos. E pode também ter sido criado num local mais traumático, um pouco mais conturbado e ter saúde emocional. Porque depende do ambiente, sim, depende dos pais ou dos substitutos, dependem ali dos parentes, depende de quem participou da sua infância, mas depende também da forma que essa criança vê o mundo. Depende também do jeito que ela começa a enxergar as pessoas, as situações e tudo mais. E como eu sei de tudo isso, né? Por que você deveria me ouvir? Eu sou analista comportamental há alguns anos e me interessei por essa área justamente porque eu precisei de ajuda, né? Procurei ajuda, tive ajuda e basicamente eu me tornei assim um psicólogo prático, né? De ter conversas terapêuticas, ajudar pessoas com seus conflitos, já há mais de 20 anos aconselhando em igreja, estando, né, participando ativamente da vida da igreja, aconselhando casais, jovens, crianças, adolescentes, mulheres, homens, então idosos também, né? Então eu desenvolvi
um apreço muito grande pelo desenvolvimento pessoal. E por quê? Desde quando eu fiz a minha decisão por Cristo, eu nunca tive crise espiritual. Então, o meu espiritual sempre foi forte, sempre gostei de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de estar entre os irmãos e tal. Mas eu percebi uma debilidade muito grande na área emocional. E nessa área emocional, eu percebi que existe sim uma saída para isso, né? Que às vezes a gente não dá tanta ênfase assim, pelo menos quem me orientou lá no passado não tinha essa ênfase nessa questão da cura emocional, de tratar essa área em si, né? E aí eu busquei por muito tempo para saber como essas coisas acontecem, né? Como é que você cura a sua alma? Então, emocionalmente eu era realmente muito imaturo. Tinha um espiritual forte, mas o emocional bem imaturo. E aí eu comecei a buscar a respeito disso, comecei a estudar, comecei a ajudar os outros, me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era. E tem uma coisa que eu sempre penso, né, que uma coisa boa que alguém muito ruim tem é espaço para melhorar. Parece contraditório, né, mas quando uma pessoa é muito boa, ela já não tem muita coisa para melhorar, né, mas alguém que é imaturo emocionalmente, ele tem muito espaço para melhorar. E as pessoas percebem, porque realmente a maturidade emocional é perceptível. Você conversa com uma pessoa e você percebe quando ela mudou de atitude, quando ela se tornou mais forte emocionalmente, quando já não é qualquer coisa que abala essa pessoa. E isso aconteceu comigo e hoje eu sou muito feliz, muito mais feliz. Desde então, alguns anos atrás, eu comecei também a atender. Então eu me profissionalizei para atender pessoas e ajudar nessa área tão necessária. E eu até me empolguei, né? Então eu atendo desde então, gosto de atender tanto individualmente como em grupo. Já fiz assim atendimentos de durarem o dia inteiro, né? No sentido de atender várias pessoas. Eu lembro até hoje, um caso curioso foi quando eu almocei entre um atendimento e outro, né? Então eu tinha ali muitos clientes no mesmo dia. Na verdade, tinha muitos clientes durante a semana, eu tive que encaixá-los, né? E aí, em algumas vezes, eu tive que almoçar dessa forma que eu tô te falando, né? Saindo um cliente e eu indo lá na copa, né? Comendo rapidinho, enquanto o outro cliente já estava na sala esperando. E isso, para mim, foi algo leve, porque é algo que eu gosto. Eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de ajudar as pessoas e gosto principalmente de ver a evolução das pessoas quando elas começam a evoluir como pessoa, né? Então já teve cliente, por exemplo, que falou, olha, eu resolvi um problema judicial, eu estava com um problema e por causa dessa inteligência emocional, por causa de encarar os desafios, né, por causa de ir em frente, de não largar as coisas pela metade, eu consegui ir lá e resolver essa situação. Eu tive cliente, por exemplo, que se livrou de maus negócios, né? Tive cliente que fizeram bons negócios. Então, isso foi muito bom para mim e é muito bom ver esses resultados. Então, uma coisa que é uma pérola nessa área é perceber que cada pessoa reage de uma forma. Mas essa forma ela não é tão solta assim, existe um certo padrão, certo? Não que todas as pessoas estejam dentro do mesmo padrão, mas existem princípios que regem o comportamento humano. E quando a pessoa se conhece, 80% dos conflitos desaparecem, porque os conflitos não são externos. Por mais que pareça que você esteja em conflito com outra pessoa, com o ambiente, com uma situação, porque algo aconteceu, na verdade o que acontece fora é um reflexo daquilo que está acontecendo dentro. Então, quando uma pessoa tem muitos conflitos internos, ela também passa a ter muitos conflitos externos. E aí, cada vez mais, ela é uma troca, né? Ela tem problema interno, ela tem conflitos internos, esses conflitos saem, entram em conflito com outras pessoas, aí volta e o conflito interno se torna maior, e volta e tem outros conflitos, e isso demonstra um certo padrão. E você vai ver que geralmente quando uma pessoa começa a reclamar de uma coisa, ela passa a ter motivos para reclamar mais ainda. Já percebeu? Por exemplo, então uma pessoa, por exemplo, está lá com um conflito, com uma dor, aí ela começa a sentir dor e ela começa a reclamar dessa dor.
E por incrível que pareça, para essa pessoa, reclamar da dor traz uma certa nostalgia, um certo alívio, entendeu? Uma certa atenção. Às vezes a pessoa está atrás de atenção, ela começa a reclamar de dor, ela encontra pessoas que sentem dó dela porque ela está com dor, e aí ela começa a esmiuçar a dor, né? Tem gente, quando vai falar de uma doença, fala ali especificamente, né, com riqueza de detalhes sobre aquela doença, sobre exame, sobre não sei o que e tal. Não que a pessoa não tenha dor, mas o fato dela dar foco para aquilo, né? Então, o corpo dela entende que ela precisa de mais dor, porque ter dor faz com que ela se sinta feliz. Eu sei, você discorda, todo mundo discorda quando eu falo isso, né? Mas fique à vontade, observe, né? Por que que tantas pessoas começam a falar de dores como se fosse algo comum, como se fosse tão natural? Gente com 30, 40 anos tomando aí trocentos mil tipos de remédio, né? Gente com 20 anos tomando remédio para dormir. Por quê? Porque ele, de alguma forma, ele está atraindo aquilo para si, certo? Pode ser genético, pode. Não quer dizer que seja todo mundo, não quer dizer que todo mundo que está doente é porque fez isso que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que não eram para estarem doentes e estão porque elas começaram a achar bom a atenção, não a dor, mas a atenção, o resultado, né? Ou conhecer mais sobre isso e tal. Então a pessoa sentiu esse certo êxtase, né? De ter essas coisas. E do mesmo jeito há os problemas em si. Tem gente que tem um problema, ele conta, e aí ele tem atenção, e as pessoas começam a dar ouvidos e tal. Não é que não tenha problema, não é que você nunca pode falar de problema, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que quando a pessoa começa a sentir prazer nisso, e aí ela começa a ter mais problemas. E eu vou te explicar agora claramente por que isso acontece. Nós somos um ser triuno, né? Então nós somos nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O espírito é onde fica a sua consciência, a sua intuição e a sua comunhão com o mundo espiritual. Então a sua consciência, ela sempre vai prezar para aquilo que é correto. Só que a consciência, ela tem níveis de intensidade. Tem gente que tem a consciência rasa a respeito de um assunto. Por exemplo, ela toma água num copo descartável e ela joga na rua. Qual é a consciência ecológica que essa pessoa tem? Muito baixa. Tem gente que não consegue jogar um papelzinho de balinha. Se ele descascar uma balinha ali e não tiver uma lixeira para ele jogar, ele põe no bolso e joga em casa, vai descartar no local correto. Qual é a consciência ecológica dessa pessoa? Alta. Então a consciência, ela sempre vai levar você a fazer o que é correto, de acordo com a intensidade, com o nível de consciência que você tem a respeito daquele assunto. Então tem gente que fala assim, eu falo o que eu penso. E ele magoa todo mundo. Qual é o nível de consciência, de relacionamento pessoal que essa pessoa tem? Baixo. Agora tem gente que fala assim, nossa, eu entendo por que fulano fez isso. Eu consigo ver o motivo que levou ele a fazer isso. Qual é a consciência de relacionamento pessoal? Alto. Então, no seu espírito habita essa consciência. A sua alma habita a sua mentalidade ou a sua mente, as suas vontades e as suas emoções. Então, é na alma que você sente, é na alma que você se emociona, é na alma que você amadurece, é na alma que você se fere, é na alma que você se cura, é a alma que te levanta pela manhã, digamos assim, né? Ela que dá esse impulso, né? Quando você está feliz, a felicidade está na alma, a sua alegria, né? Aquele momento ali está na alma. E o seu corpo, claro, ele tem ali as funções de locomoção e tudo mais. Mas falando desses dois, a alma, ela é como se fosse o seu servo fiel, certo? E o seu espírito é como se ele fosse ali um mentor, um pai, um mestre, um professor, alguém que sempre vai andar pelo lado correto. Vou dar um exemplo aqui, é um pouco esdrúxulo, tá? Mas eu não consigo pensar em algo que expresse melhor essa situação, tá? Então imagina assim, tem um rapaz lá de meia idade, é casado, tem filhos e tal, e ele é muito rico, certo? E aí, ele sendo muito rico, ele tem um mordomo. Mordomo, você sabe, faz tudo que
o patrão quiser, né? O mordomo não discute ordem. O mordomo ele executa de acordo com aquilo que o patrão pede. E no nosso exemplo aqui, esse mordomo vai ser exatamente assim. Ele vai ser aquela pessoa que faz o que manda. E esse filho também, esse rapaz, ele tem esposa, tem filhos e tal, tem um mordomo, tem empregados ali, e ele também tem pai. Então, supondo, tá? Supondo, esse rapaz ele quer fazer uma festa e chamar ali um monte de gente, inclusive mulheres e tal, porque a esposa e os filhos estão viajando. Se ele falar para o mordomo dele, eu quero fazer uma festa, o que o mordomo vai dizer? Sim, senhor, vai lá e providencia tudo aquilo que ele quer para aquela festa. Mas aí eu te pergunto, e se ele falar para o pai dele? Será que o pai dele apoiaria? Será que o pai dele faria? Claro, a gente está usando no exemplo aqui, e o pai dele é uma pessoa correta, é uma pessoa que preza por aquilo que é correto, levando em conta que ele tem uma consciência alta a respeito das responsabilidades de um marido e pai. Então, esse rapaz falar para o mordomo que quer fazer uma festa, será feito. Ele falar para um pai cuidadoso, zeloso, ele vai repreender o filho. Você não deveria fazer isso. Você deveria tomar vergonha na sua cara e não fazer esse tipo de coisa. Entende? Essa é a diferença entre o espírito e a alma. O espírito ele tem essa atitude do pai. Ele sempre vai prezar por aquilo que é correto. E a alma sempre vai ter essa atitude igual do mordomo. Então, se você reclama muito, a sua alma, a sua mentalidade, o seu jeito de pensar vai sempre enxergar mais coisas para você reclamar. Porque ele quer que você seja feliz, independente de princípios, independente se está certo e errado. A sua mentalidade vai perceber o seu padrão e ela vai começar a te dar motivos para você reclamar. Porque ele percebe que enquanto você reclama, você é feliz, você sente um êxtase, você se sente tranquilo, você se sente como se liberasse ali, né, um peso, então você gosta. De igual forma, é a pessoa que gosta de fuxicar. Quem gosta de fuxicar, ele gosta de fuxicar, entendeu? Então, ele vai ter mais motivos, mais conversa, ele não precisa ir atrás do fuxico. O fuxico vem atrás dele, né? As pessoas contam porque sabem que a melhor forma de espalhar uma notícia é contar para um fuxiqueiro, né? Você contar para alguém que não fala nada para ninguém, o assunto morre ali mesmo, né? Do mesmo jeito é a pessoa que tem qualquer tipo de problema. Então, o jeito que você vê é o jeito que a sua mentalidade, que as suas crenças vão sendo formadas, os seus pensamentos vão sendo gerados e as suas emoções vão sendo moldadas e assim vai gerar as suas ações e essas ações vão gerar um resultado. Para você ter uma ideia, se você tem um foco, né, e esse foco geralmente vem dessa conexão espiritual que você tem, e aí, não sei qual é a sua religião, a minha, eu acredito inteiramente em Jesus Cristo. Então, minha vida espiritual é guiada nesse sentido. O livro, para mim, é a Bíblia Sagrada. Então, para mim, aquilo que é correto está na Bíblia. E eu procuro por isso, tem sido assim e amém. Se você pensa diferente, fica à vontade, tá? Se Deus te deu o direito de pensar diferente, quem sou eu para te obrigar, né? Então, você precisa entender que você precisa desse direcionamento. Por exemplo, se eu falar para você agora, onde você está, procure a cor azul, onde você está. Olha para os lados e tal. De alguma forma, você vai encontrar uma cor azul e você vai pensar na cor azul. A ideia é que você vai conseguir imaginar isso, né? Porque você foi direcionado. Então, a sua alma, ela precisa ser direcionada pelo seu espírito. O autoconhecimento acontece, de fato, no espírito. E claro que tem o processo racional, você tem que estudar, você tem que aprender mais e tal, tem que assinar aqui, se inscrever nesse canal, né? Tem que continuar estudando sobre isso. Mas aquilo vai se tornando verdade na sua consciência. A partir do momento que você tem consciência da sua identidade, daquilo que você de fato é, como por exemplo, se você iniciou esse vídeo e você nem sabia essa diferença entre corpo, alma e espírito e as funções de cada um, isso já é um nível de consciência diferente. Hoje você já está mais apto a se desenvolver, entende?
Então, você precisa se desenvolver como pessoa a partir da sua consciência. Quando você tem a consciência, você agora determina um objetivo e aí sim sua mentalidade vai ser moldada para esse objetivo, assim como você procurou aí a cor azul. Então, a primeira chave para você iniciar o seu processo de desenvolvimento pessoal é você entender o seu perfil e a intensidade desse perfil. Para você que quer saber mais sobre isso, eu já deixei aqui nos comentários o link para você ir direto fazer o seu mapeamento de perfil comportamental e saber qual é a intensidade de cada perfil. Tudo melhora em você quando você entende como você pensa, como você funciona, quais são seus padrões de comportamento. E aí, quando você entende isso, você começa a pensar de um jeito que traz resultados bons. E isso é excelente. Você precisa se conhecer para você poder fazer coisas extraordinárias. E para fazer coisas extraordinárias, você precisa começar fazendo coisas simples também. Ou seja, eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muitos anos, né? Me veio durante esses atendimentos que eu te falei, que são o seguinte: faça o básico, depois o extraordinário. Eu não conheço alguém que fez algo extraordinário sem fazer o básico. Eu gosto de estudar a vida das pessoas que tiveram sucesso, principalmente os personagens bíblicos, e eu vejo que aqueles que obtiveram sucesso fizeram o básico e depois o extraordinário, e aqueles que deixaram de fazer o extraordinário, que deixaram de viver coisas extraordinárias, também pecaram quando estavam fazendo o básico. Então, por exemplo, pega lá Adão. Adão, é simples. A ordem é simples. A instrução é muito simples. Não coma desse fruto. Ponto. Você pode comer de todos, inclusive da árvore da vida, inclusive qualquer fruto que você queira. Só não coma esse aqui. Qual é o que Adão quis comer? Aquele lá. É simples. Deixou de viver algo extraordinário. Nossa vida seria diferente, né? Noé fez algo simples. Simplesmente obedeceu a Deus. Simplesmente fez aquilo que era correto um filho de Deus fazer. Você pega Abraão. Abraão, é só você ir para onde eu estou te mostrando. É simples e viveu algo extraordinário. Você pega Davi. Davi cuida bem dessas ovelhas. Faz o que te propõe, faz o que está diante de você. E ele estava justamente substituindo alguém, que era o rei Saul, que deixou de fazer um simples. Samuel falou para ele, olha, não faça tal coisa. Ele foi lá e fez. Que é lá quando ele ataca o reino de Agag, né? E ele fala, faz, extermina tudo e tal, e não guarda nada, e ele vai lá e faz o contrário. É simples a instrução. É muito simples. José fez o simples. O simples é, eu vou administrar bem onde quer que eu esteja. Ele estava na casa dele, ele administrava bem. Ele foi para a casa de Potifar, ele administrava bem. Ele foi para a cadeia, ele administrava bem. Ele foi governador do Egito, ele administrava bem. Ele fez o simples bem feito. E depois ele alcançou o extraordinário. Então, muitas vezes, o que falta é isso. Até o próprio Senhor Jesus, ontem a gente estava vendo lá, né, Lucas 2, e aí ele termina, onde tem uma história incrível de Simeão e tal, e ele termina o capítulo, o escritor ali, né, de Lucas, né, que era médico e tal, e ele resolveu escrever sobre o Senhor Jesus, e aí ele termina o capítulo, Lucas 2,52, fala assim, crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens, e depois no capítulo 3 já começa a vida adulta de Jesus, né? Então assim, ele fez o que era básico, ele fez o que estava proposto. E ele mesmo fala, o próprio Senhor Jesus fala, seja fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar. Muita gente quer aprender coisas novas, acha que só vai alcançar algo extraordinário quando souber algo extraordinário. Mas a grande pergunta é, o que você já fez com aquilo que você já sabe? Então, eu tenho que fazer um curso para eu poder melhorar nisso, que aí sim eu vou ter um resultado tal. Ok, mas e dentro daquilo que você já fez? Eu não tenho recurso para poder montar o negócio que eu quero. E com o recurso que você já tem, o que você tem feito? Essa é uma grande questão, porque se você não consegue aproveitar quando tem pouco, você também não sabe administrar muito, entende? Então isso é um caso sério, porque muita gente está estagnada porque cria o que eu chamo de barreiras intransponíveis. O que são barreiras intransponíveis? É quando uma pessoa coloca uma desculpa em forma de barreira, em forma de
de coisas que ela não tem como fazer. Por exemplo, um amigo falou assim, meu sonho é ter um restaurante. Falei, você sabe cozinhar? Não. Ué, mas como é que é isso? Não, eu quero administrar. Você já pensou em trabalhar em um restaurante para aprender? Você sabe já administrar? Não. Entende? Então é só uma vontade. Aí ele fala assim, é porque eu não tenho dinheiro para montar um restaurante. Essa é uma barreira intransponível e nunca vai ter. Porque como que eu vou investir em algo que eu não sei fazer? Como é que eu vou investir numa coisa que eu nunca trabalhei antes, que eu não tenho segurança para fazer? Essa é uma barreira intransponível. Tem gente que fala assim, eu não tenho empresa porque eu não tenho dinheiro. É uma barreira intransponível. Como é que resolve isso? Não tem solução. E ainda mais desse jeito que se coloca, né? Então é uma barreira intransponível. Agora, como vencer essa barreira? Essa é uma questão. Por quê? Porque eu penso assim, como eu faço para ter um restaurante? Quais são os passos necessários? Aí sim você consegue montar alguma coisa, aí sim você consegue iniciar o negócio, aí sim você consegue sair dessa zona que você está. Alguns chamam zona de conforto, zona de tolerância, zona da inércia, qualquer nome que você queira. A questão é, quando eu crio uma barreira intransponível, eu estou dizendo, eu quero ficar exatamente onde eu estou. Eu não quero sair daqui. Eu não quero avançar, eu não quero... Por quê? Porque avançar dói. Avançar mexe com crenças que você achava que já estavam resolvidas. Você já pensa em coisas que não tem solução. Eu coloco de uma forma que eu não tenha que sair do lugar. Então eu acredito que uma pessoa não muda quando ela não entende a si mesma e quando ela não está disposta a se confrontar para se conhecer. Porque as crenças mais profundas, elas não estão acessíveis a todo momento. Elas são acessadas de uma forma muito particular. Então, por exemplo, o perfil comportamental você descobre a partir de responder um relatório. Você pode pedir para outras pessoas responderem um relatório a seu respeito. Isso é muito simples de fazer, mas muita gente acaba não fazendo porque colocam desculpa no preço, no tempo, as pessoas não vão querer, e assim elas vão se cercando de desculpas para não saírem do lugar. Tem também o que eu falei para você que estou estudando hoje, que é a identificação do formato corporal, já um pouco mais invasivo, né? Quase que uma consulta médica, né? No sentido de que dá para ler a sua mente através do formato do seu corpo. E aí já não é mais o que você diz, mas é o que de fato você é. E muita gente não faz porque tem esse medo de se descobrir, né? Mas as pessoas que já fizeram agradecem, né? Olha, agora eu sei porque eu sou assim e também sei o que eu tenho que mudar. Isso é muito bacana. Quando você não se entende, é como se você não tivesse um mapa de você mesmo. E quem não tem um mapa, ele vive perdido. Ele fica querendo seguir o mapa dos outros. Então, quando você descobre o seu perfil, descobre quais são suas características, suas qualidades e tudo mais, você começa a ter o seu próprio mapa. E aí você define para onde vai, define onde você está, define como você quer fazer. Isso faz toda a diferença, entende? E eu tenho uma pergunta para você. Qual padrão você está repetindo até hoje que você gostaria de mudar? Fala aí para mim, escreve aí nos comentários. E entenda o seguinte, esse canal existe justamente para isso. Para destravar pessoas com autoconhecimento prático. Então eu lanço aqui todos os dias vídeos para ajudar você a se autoconhecer. E aí eu quero fazer um convite muito especial para você. Simplesmente você se inscrever nesse canal, porque isso faz toda a diferença. Você vai ser notificado, ativa aí todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E já compartilha com um amigo seu que precisa ver esse vídeo, tá bom? E lembre de comentar aí abaixo qual padrão você quer mudar em você mesmo, tá? Até mais, te vejo no próximo vídeo.